Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre os tecidos meristemáticos. Ei, quando eu estou falando tecidos meristemáticos, significa que agora a gente vai falar de histologia vegetal. Lembrem que a parte da biologia que estuda os tecidos é a histologia, tá? Como tá aqui tecidos meristemáticos e os tecidos meristemáticos são tecidos vegetais, então claro que a gente vai falar sobre a histologia vegetal. Mas assim, o que é que eu preciso que vocês não esqueçam mais para lugar nenhum? É que os tecidos meristemáticos, a gente vai ter que saber as características gerais. Mas assim, sempre que vocês trabalharem com histologia vegetal, vê o segredo que eu vou te dizer agora. Tudo começa a partir desses caras. Olhe, qualquer tecido vegetal que vocês escutem por aí, para ele chegar na sua forma, ele tem que passar pelos tecidos meristemáticos. Ou seja, é como se os tecidos meristemáticos, eles fossem a base de toda a histologia vegetal. Tudo que for tecido que você encontrar na planta, se não for já um tecido meristemático, veio de um tecido meristemático. Beleza? Então assim, pegou a histologia vegetal, a primeira coisa que você tem que botar aí no juízo é que a danada da histologia vegetal, ela começa dos tecidos meristemáticos e dos meristemáticos a gente vai formar todos os outros tecidos. Aí o que é que vai acontecer? Olha para cá. Características gerais. Qual é o primeiro detalhe? Eles sempre estimulam o crescimento. Tecido meristemático é um tecido que ele sempre vai estimular o crescimento, sempre. Ele sempre vai fazer com que a planta cresça. Ele sempre vai fazer com que o corpo vegetal se desenvolva, tá? E assim, olha para cá. Eles estimulam o crescimento, vê. E quando eles estimulam o crescimento, eles podem ser classificados. Eles podem ser, vamos dizer assim, divididos. A gente vai pegar os tecidos meristemáticos e vai dar tipos. Por quê? Porque como eles estimulam o crescimento, de acordo com o crescimento que ele estimula, você vai dar tipos a esses meristemáticos. Olha para cá. O tecido meristemático, ele pode ser chamado de meristema primário ou tecido meristemático primário. Esse meristema primário, ele provoca o crescimento primário da planta. Andrei, o que é o crescimento primário? Olhe, o crescimento primário de uma planta é o crescimento vertical. Ou seja, a planta ganha altura. Andrei, e a raiz? Ganha profundidade. Quando você fala de meristema primário, você fala, presta atenção, de um crescimento vertical, tanto em altura, como em profundidade. A planta faz isso, no primário. Aí vê o que é que vai acontecer. Eu vou ter um meristema secundário. O que é um meristema secundário? É um meristema que vai fazer com que essa planta engrosse. Ei, ela engrossa. Se ela engrossa, vai ser um crescimento em espessura. Então, o que é que acontece? É um crescimento horizontal. Toda vez que a planta cresce verticalmente, primário. Toda vez que a planta cresce horizontalmente, ou seja, para engrossar, crescimento secundário. Ah, Andrei, mas toda planta é obrigado a ter os dois meristemas? Não. Tem planta que só tem o primário. Porque tem planta que não engrossa. Vocês sabem do que eu estou falando. Nem toda planta é grossa. Nem toda planta é espessa. Se uma planta não é espessa, ela não tem a obrigatoriedade de ter um tecido secundário. Agora, a obrigatoriedade é, se ela tem tecido, ela vai ter tecido primário. Beleza? Olha para cá. Suas células são indiferenciadas, ou, como a gente chama de totipotentes. Andrei, o que é uma célula indiferenciada ou totipotente? Ei, olha para mim. É uma célula que se transforma em qualquer coisa. É uma célula que vai se transformar em qualquer coisa. Porque o que é que acontece? As células meristemáticas, elas têm que formar outros tecidos. Para elas formarem outros tecidos, vocês há de concordar comigo que essas células vão ter que se transformar em outros tipos de células para que outras células se agrupem e formem outros tecidos. Olha para cá. A partir do momento que eu digo que essas células são indiferenciadas, é porque elas se transformam. A partir do momento que elas se transformam, elas vão formar outros tecidos, principalmente os adultos ou permanentes. Porque assim, quando uma planta ela chega na fase adulta ou ela vai atingindo a fase adulta, ela vai ter que ter tecidos adultos ou permanentes.
Esses tecidos adultos, Andrei, por que eles também são chamados de permanentes? Porque, olha para mim agora, porque a célula, ou melhor, os tecidos, eles só se diferenciam, eles só se transformam em outros tipos se eles estiverem na forma de tecido meristemático. A partir do momento que um tecido meristemático se torna um tecido adulto, esse tecido adulto, ele não pode, ele não vai se transformar mais em nada. Por isso que você vai dizer que ele é adulto ou permanente. Aí você vai dizer assim, tá, Andrei, me dá exemplos aí desses tecidos adultos ou permanentes que são formados pelos tecidos meristemáticos. Olha para mim, eu vou ter assim, ó, câmbio, felogênio, periblema, meristema fundamental. Você escolhe, tá? Ou chama de periblema ou chama de meristema fundamental. Pleroma ou procâmbio. Dermatogênio ou protoderme, tá? Aí o que é que vai acontecer? O câmbio, ele é um tecido, preste atenção, ele é um tecido meristemático que vai formar o xilema e o floema. André, o que é o xilema ou floema? Vocês vão ver que o xilema e o floema são tecidos vasculares. São tecidos que carregam seiva. O xilema carrega seiva bruta e o floema carrega seiva elaborada. Ó, o felogênio vai formar a suber e a feloderma, ou feloderme, tá? Lembrem, felogênio é o meristemático, aí forma o suber e a feloderme. Suber e feloderme são tecidos de revestimento, principalmente quando a planta, ó, estica. Quando a planta estica, ela vai produzir. Quando a planta é uma planta espessa, o seu caule vai apresentar o suber e a feloderme. E deixa eu te contar um segredo. O suber é a casca da planta. O suber é um tecido morto, mais externo, que reveste a planta. A gente chama de casca, tá? Cuidado com isso. Depois eu tenho, ó, o periblema ou meristema fundamental. Esse meristema fundamental aqui, vê o que é que ele vai formar. Os tecidos de sustentação da planta. Andrei, quem são os tecidos de sustentação da planta? Colênquima e esclerênquima. O colênquima e o esclerênquima são os tecidos que sustentam o corpo vegetal. E depois, ó, tecidos de preenchimento. Andrei, quem é o tecido de preenchimento? É o parênquima. O parênquima é tecido de preenchimento, tá? Aí vê o que é que vai acontecer. Ó, pleroma ou procâmbio. Esse pleroma é um meristemático que forma o câmbio, que depois esse câmbio vai formar mais tecidos vasculares, beleza? E ó, dermatogênio ou protoderma ou protoderme, forma a epiderme. A epiderme também é um tecido de revestimento. A epiderme também é um tecido de revestimento vegetal. A gente não pode esquecer disso, tá? Então assim, ó, aqui tem exemplos de tecidos meristemáticos e aqui tem tecidos adultos que são formados por esses tecidos meristemáticos, beleza? Aí vê o que é que vai acontecer. Ó, aí eu tenho, ó, suas células sempre estão sofrendo mitoses. Por que uma célula sofre mitose, Andrei? Ó, uma célula sofre mitose porque ela multiplica. Lembre que toda vez que você precisa multiplicar uma célula sem alterar a genética, que você precisa aumentar a quantidade de uma célula fazendo cópias, você faz mitose. Uma forma duas, duas forma quatro. Mitose vai de duas em duas, tá? Uma forma duas, duas forma quatro. Então, como eu preciso aumentar o número de células, porque eu vou aumentar o tamanho da planta, então ela sempre vai fazer mitose, beleza? Então, assim, resumindo, pegou os tecidos meristemáticos, são os tecidos que formam toda a histologia vegetal, beleza? Tu quer tirar foto desse esquema, né? Para armar aí no caderno, né? Então, ó, vou sair da frente para foto. Valeu!